Bom dia, brositio! Tudo bem com vocês, meus brosinhos? Saudade de vocês, viu? Escuta, essa videoaula que eu vou dar, ela é super importante. Guarda ela com carinho até seu terceiro ano, quando você for prestar vestibular, ou guarda ela no momento em que você, às vezes, vai prestar algum concurso. É uma videoaula muito interativa, com bastante questõezinhas que caem em concurso. Até, brozinho, eu vou pedir um favor para você. Se você tiver algum parente ou algum amiguinho que está prestando concurso, ou vai prestar concurso, ou gosta de estudar, pode passar o link dessa videoaula que eu até agradeço você. Passa essa videoaula, que essa videoaula ela é importante sim. Vem comigo, brozinho. Olha como que a gente vai fazer. Sendo uma videoaula novamente interativa. Questões, problemas aleatórios de investigações matemáticas. Então, primeira coisa, uma questãozinha típica da VUNESP. Eu leio ela para você, você aperta o pause e tenta fazer. Depois vamos ver se você chegou perto ou se acertou. Perceba que ela tem candidatos à resposta. Vamos lá, brozinho? Uma maratona aquática consiste em dar 3 voltas ao redor de boias instaladas na praia. Tá. O percurso possui 14 quilômetros. Tá, essas 3 voltas no total vai dar 14 quilômetros. Anjo, essas voltas têm o mesmo comprimento? Não sei. Vamos terminar de ler o exercício. Não vai pegando 14 e dividindo por 3 para saber quanto que é cada volta. Porque ele fala, olha aqui, ó. Sendo que a primeira... Deixa eu só modificar aqui. Quem sabe faz ao vivo, bro. Possui 14 quilômetros. Sendo que a primeira volta tem 4 quilômetros a mais que a segunda. E o comprimento da terceira é igual à metade do comprimento da segunda. Qual a distância percorrida na volta maior? Ou seja, as 3 voltas não têm o mesmo comprimento. E ele quer de você, com as dicas que ele deu, qual é o comprimento da volta maior. Tá aí uma questãozinha de raciocínio lógico, envolvendo várias maneiras de resolver. Se você chegou num valor e não foi igual à resolução do anjo, comente com o anjo durante a videoaula, ou não durante a videoaula, durante a aula Zoom que você está lá junto com o anjo, porque tem vários caminhos para chegar na resposta correta, tá bom? Eu li o exercício, aperto o pause e tenta fazer, brozinho. Acredita em você. 1 hora depois. E aí, bro, conseguiu fazer? Alternativa correta, 8 quilômetros, alternativa D. Se você acertou, nossa, tô curiosaço. Comenta com o anjo, ó, anjo, acertei aquela primeira questão. Ó, perceba na resolução, agora eu vou detalhar a resolução para quem teve dificuldade em resolver essa questão. Perceba que a organização é importante. Qualquer questão de raciocínio lógico, há uma grande chance de no começo dela você ainda não ter a mínima ideia de como fazê-la. Ela começa, a maneira de você resolver uma questão, ela começa a partir do momento em que você vai organizando o seu raciocínio. Então, para uma questão de lógica, a interpretação de texto e organização dos dados que lá se encontra de maneira bem organizadinha é fundamental. Olha lá, a primeira coisa que eu fiz, ele falou que o percurso total tem 18 quilômetros. Eu tracei em vermelho um percurso total. Olha lá, começou aqui, acompanha o mouse, tá? E veio até aqui. Ou seja, esse percurso total tem 14 quilômetros, tá marcadinho aqui. Só que daí ele falou que a primeira volta, acompanhe lá, ó. Ele falou que o percurso tem 14 km, sendo que a primeira volta tem 4 km a mais que a segunda. Então eu já sei que a primeira volta ela é maior que a segunda. Eu chamo a segunda volta, esse pedacinho aqui, ó, refere-se à segunda volta na minha organização. Eu chamo ela de X. E a primeira volta ele falou que tem 4 km a mais, então eu coloco X mais 4. Tudo bem? Então sempre o conselho do anjo é chamar a volta menor de X. A outra tem 4 a mais, 4 km a mais, X mais 4. E o comprimento, olha lá, ele continua, e o comprimento da terceira é igual à metade do comprimento da segunda. Você não chamou a segunda de X? Então aqui você chama de X sobre 2, metade. Entenderam? Tem várias maneiras de fazer. Então o que o anjo fez? O anjo chamou a segunda volta de X. O exercício deixou bem claro que a primeira volta tem 4 km a mais e falou que a terceira volta é a metade da segunda. Se eu chamei a segunda de X, X sobre 2. Tudo bem? Você acabou de montar uma equação que um aluno do 6º ano não, mas do 7º ano aprende lá no seu segundo bimestre. Olha lá, ó.
x mais 4 está aqui, mais x está aqui. Primeira volta, x mais 4. Segunda volta, x. Terceira volta, x sobre 2. A soma desse pedaço e desse que refere-se à terceira volta, tudo dá quanto? 14. Vê se você entendeu. Eu somei a primeira volta, eu somei a segunda volta e eu somei a terceira. Tudo isso dá o percurso total, que o exercício deixou bem claro que são 14 quilômetros. Agora virou equação fracionária. Só que antes eu vou dar uma melhoradinha. Ó. X mais x, eu já deixei 2x. Tudo bem? Esse x sobre 2 deixei aqui. Esse 4, como ele não tem incógnita, ele não tem variável, ele não tem letrinha, incógnita, variável, letrinha, é a mesma coisa, tá? Ele não tem nada, ele é um termo que a gente chama de termo independente, ele pula o igual. Se ele pula o igual, ele inverte o sinal. Ah lá. Então o que eu fiz aqui? Eu dei uma melhoradinha para ficar mais fácil de você entender. X mais x, 2x, mais x sobre 2. Esse 4 vai como menos 4. E vou dar continuidade aqui, ó. Pelo espaço que eu tenho. 2x, copiei 2x. Sinal de mais, x sobre 2, copiei igual. Acompanhe sempre o mouse. Igual, igual. 14 menos 4, você sabe melhor que anjo que são 10. Aí lembra quando tem uma equação fracionária, quando não tem nada embaixo? Coloca 1, anjo. Eu coloquei bem de levinho. E vamos fazer aquele lance de MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá lembrado? O MMC de 2 e 1, 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4x. 2 dividido por 2, 1 vezes x, 1x. Então aqui x ou 1x é a mesma coisa. Agora vamos para o outro lado do igual. Lembra que a gente coloca 2 dos dois lados? É o mínimo múltiplo comum, onde eu falava de paredão, né? 2 dividido por 1, 2 vezes 10, 20. Ou seja, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Usou, jogou fora. Ah lá, os dois de baixo você não usa mais. 4x mais x, 5x. Não tinha espaço, mas aqui, brozinho, eu dei continuidade aqui, ó. Até tirar minha foto para não atrapalhá-los. 4x mais x, 5x. Igual a 20. Já que o 2 foi cortado, porque você usou dos dois lados. 5 vezes quanto que dá 20? 4. Ou seja, a volta maior... Qual que é a volta maior, bro? X mais 4, x ou x sobre 2? Tá na cara que é x mais 4. E o x você acabou de achar que é quanto? 4 mais 4, 8. Perceba a sacanagem da questão. Tinha 4. Anjo, você está querendo me dizer que um aluno que fez tudo isso é um bom aluno? Concordo plenamente com você. Se ele chegou até aqui em dia de prova, vai que essa questão é uma das 80 que ele tem que fazer no dia. Ele deixou para fazer lá no final. É a questão de número 70. A chance dele estar cansado é altíssima. Concordo com você. E dele marcar 4 porque deu 4 aqui? Sim, mas ele vai ter o... É uma questão de primeira fase em o que manda é a candidata à resposta. Então ele vai ter a mesma correção de um aluno que deixou em branco. Ou seja, não acertar nada. Por quê? Distração. Ele quer a volta maior. 4 mais 4, 8. Então, se ele chegou em 4 e marcou 4, eu fico com dó. É uma injustiça, eu concordo com você. Mas se tratando de questão de primeira fase, o que fica lá é o cartãozinho de resposta. Era melhor ele nem ter começado a fazer. Perdeu tempo. Se ele colocou só 4. Então, o que eu quero mostrar para você? A atenção é importantíssima numa resolução de uma questão. As candidatas à resposta erradas foram colocadas por professores induzindo o aluno à pegadinha, ao erro. É maldade? Não. É concorrência, sim. VUNESP, Medicina Botucatu. E daí? Tem que jogar uma questão dessa para o melhor, o mais atento conseguir, já que a concorrência é grande. Medicina, mais de 150 candidatos por vaga, você sabe melhor que eu. Tudo bem? Espero que você tenha acertado. Você que acertou essa questão, parabéns, certificado anjo de qualidade, viu, brozinho? Aguarde que eu já volto com outra questão. Alternativa D, exercício 1, 8 km, bro.
Atividade 2, galerinha. Viu? O que, que o anjo espera de você nessa videoaula? Eu não quero que você fique triste quando acabar essa videoaula falando, poxa vida, eu não consegui fazer nenhuma questão sozinho quando o anjo pediu para eu interagir com ele, quando eu apertei o pause e tentei fazer. Só que depois que ele fez, eu entendi a resolução dele. Por que eu não consigo sozinho? Porque você está começando, bro. Então, o objetivo do anjo nessa videoaula, sem sombra de dúvidas, é fazer com que você entenda o que eu passei. Se você conseguiu fazer sozinho, você supera a minha expectativa. Não estou menosprezando você. Eu estou sendo sincero. São questões chatinhas de se fazer. Olha essa questão aqui, ó. Até por isso que eu quero que você comente com o anjo se você conseguiu acertar ela. Todos que forem assistir essa videoaula, ó, anjo, oi, acertei. Sabe aquela questão 2, modelo FUVEST, que tinha um desenho lá que parecia uma estrela? Sei, consegui fazer sozinho, eu vou parabenizá-lo, porque está acima da média. Mesmo porque essa questão tendo candidatos à resposta, num concurso, eu cansei de falar para você que você tem em média 3 minutos para fazer, usando a lei da compensação. Tipo, pegou uma questão de biologia que você viu que era rápido, era para você fazer em 3, você fez em 1, você ganhou 2 minutos para fazer essa em 5, dando uma média de 3 minutos. Tá? É uma questão chatinha. Eu vou ler ela para vocês, vocês interagem com o anjo apertando o pause, tá? Questãozinha, atividade 2, modelo FUVEST. 2 triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros, lados iguais. Tá lembrado? De perímetro 36 centímetros. A soma dos lados 36 centímetros. Dos 3 lados. Cada um são sobrepostos de modo que sua a sua interseção forme um hexágono. Tá, o que ele fez? Acompanhe com o anjo aqui. Tem um triângulo equilátero aqui, acompanhe o mouse. E tem um outro triângulo equilátero idêntico ao que eu acabei de passar por cima. Só que um está de pé, o outro está deitado. A região de interseção dos dois forma um hexágono. Essa região que eu pintei de azulzinho aqui, que o exercício deu achurado em cinza. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formou um hexágono nessa regiãozinha aqui, tá? Com pares de lados paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. Isso significa com pares de lados paralelos, conforme ilustrado no desenho. Sim. Qual é o perímetro desse hexágono? Tá bom, gente. Vou ser bem objetivo. Ele deu um triângulo equilátero para você aqui, de 36 centímetros de perímetro, tá? A soma dos 3 lados dá 36. Ele deu esse outro triângulo, falou, deixou bem claro que são triângulos idênticos, esses dois também são 36 centímetros, e fala que todos os triângulos que estão nesse desenho são equiláteros, ou seja, esse triângulo, esse lado é igual a esse lado, igual a esse pequenininho, esse lado igual a esse, igual a esse aqui, esse lado igual a esse lado, igual a esse. Enfim, todos os triângulos que você consegue observar nessa figura são do tipo equilátero, ok, brozinho? Então, tendo como base isso, ele quer o perímetro desse hexágono aqui, dessa figura que está achurada, que está pintada de cinza. Ele quer isso, mais isso, mais isso, acompanha o mouse, mais isso e mais isso aqui. Será que são 12 centímetros? Sendo a alternativa A correta, ou 16, ou 18, ou 24, ou 36, quem vai me dizer isso é você. Agora você entendeu o motivo pelo qual, se você conseguir fazer sozinho, eu vou ficar contente. Só que eu vou comentar com vocês, tem duas maneiras de fazer. Tem uma maneira que você faz através de uma lógica rapidinho, e tem uma maneira que você faz, eu vou imaginar uma questão se ela fosse de segunda fase, mostrando a sua linha de raciocínio para o corretor quando você for fazer no concurso. Embora essa é típica de primeira fase, mas se fosse de segunda, tá bom? Aperta o pause e tenta fazer essa questão muito desafiadora, tá bom, bro? 3 horas depois. E aí, moçadinha, conseguiram acertar? Nossa, eu tô torcendo por vocês. Olha a resposta lá, ó. Você que tentou interagir com o anjo, 24 centímetros seria a soma. Antes de começar a resolver, eu queria que você desse uma observada na resolução do anjo. Eu vou induzir você à resposta que eu queria ouvir, tá? Se essa questão, eu sei que ela foi uma questão de primeira fase, mas se essa questão fosse de segunda fase, e você olhasse essa resolução dessa pessoa, modéstia à parte, o que você imaginava? Dá para tirar um raio-x dessa pessoa.
Então o corretor no vestibular, numa segunda fase, se ele vê uma pessoa fazendo desse jeito, a primeira coisa que ele vai falar: nossa, esse aluno é organizado, olha que pintura. Então, além de você resolver uma questão de raciocínio, principalmente numa segunda fase, você tentar passar para o seu corretor a sua maneira de pensar, porque ele quer para um concurso, ou para um Banco do Brasil, ou para um Correio, ou para uma Unicamp, para uma VUNESP, uma pessoa que tem uma linha de raciocínio boa e organizada. Organização é importantíssima em tudo na vida, até na resolução de uma questão de raciocínio, e tá bem organizadinha. Ó, primeira coisa que eu fiz, eu chamei cada lado de um triângulo, por exemplo, esse pedacinho aqui, eu tinha que somar isso, mais isso, acompanha o mouse, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso aqui. Todo esse pedacinho que eu estou passando de novo, que forma o nosso hexágono 6 lados, ok? Aí o que eu fiz? Eu chamei esse pedacinho de A. Só que o exercício falou aqui, ó, todos os triângulos formados na figura são equiláteros, são triângulos de lados iguais. Então, se eu chamei esse pedacinho de A, esse aqui também é A, esse aqui também é A. Tudo bem até aí? Esse pedacinho eu chamei de B, então esse será B e esse será B. Recapitulando, triângulos equiláteros, lados iguais entre eles. Se eu chamei esse pedacinho aqui, ó, de C, esse vai ser C e esse vai ser C. Temos aqui um outro triângulo equilátero. Se eu chamei esse pedaço de D, esse D, esse D, eu chamei esse pedacinho de E, esse E, usando a mesma linha de raciocínio anteriormente colocada para você no primeirinho lá, ó, no A. Se eu chamei aqui de F, aqui é F, aqui é F. Ou seja, a soma do hexágono, vê se eu estou certo, é A, está aqui, mais B, também está aqui, mais C, olha lá, verifique, mais D, mais E e mais F. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O exercício que é isso aqui, o perímetro, a soma de todos os lados do hexágono. Agora eu quero que você observe o grande jogo de cintura de Anjo. O que Anjo percebeu? Eu fiz assim, ó. Eu vou começar, olha aqui, eu vou começar a rabiscar em vermelho esse triângulo maior. Rabisquei, acompanhe, hein? Rabisquei. Quantos A's eu já rabisquei? 2. A mais A, 2A, tá aqui. Vou continuar. Quantos B eu rabisquei em vermelho? 1, tá aqui. Vai acompanhando. Anjo, oi, tô entendendo. Você acabou de rabiscar 2C, C e C, mais 2C, tá aqui. E tô aqui. Quantos D eu rabisquei? Um só, tá aqui. Acompanha o mouse lá, hein? Quantos Z? 1, 2, tá aqui, 2Z. E você vai até fechar esse triângulo maior que eu rabisquei em vermelho. Quantos F? Um só, tá aqui. Chegou no A, que eu já tinha colocado aqui. Ou seja, 2A mais B, mais 2C, mais D, mais 2E, mais F, dá tudo isso aqui. Acompanha o mouse. E o exercício, a primeira coisa que ele falou, que esses dois triângulos, o que está de pé e o que está invertido, tem um perímetro 36, motivo pelo qual o Anjo colocou 36 aqui. Agora eu quero que você veja, você entendeu o que eu fiz aqui, mas não entendeu o motivo pelo qual eu fiz isso. Fica tranquilo, me dá mais 5 minutos que você vai entender, bro. Confia no Anjo, vem comigo. Agora eu vou começar o que está de ponta cabeça, esse aqui. E vamos lá. A tá aqui, mais B, 2B, tá aqui, bro. Vamos seguindo. Mais C, tá aqui. Mais 2D, tá aqui. Mais E, verifica. Mais F, mais F, chegou no ponto A. Mas andou F mais F, 2F. Deu esse triângulo que está invertido, que ele falou que é idêntico a esse que está de pé, sendo que cada um tem perímetro igual a 36. Tudo bem, Anjo, entendi o que você fez, mas não entendi o motivo ainda. Vou pedir mais um favor, soma essas duas parcelas, essas duas partes aqui. 2A mais A, 3A. B mais 2B, 3B. 2C mais C, 3C. D mais 2D, 3D. 2E mais E, porque quando não tem nada você coloca um aqui. 3E.
F mais 2F, 3F. 36 mais 36, 72. Anjo, você fez tudo isso pra nada. Por quê? O exercício não quer 3A mais 3B mais 3C mais 3D mais 3E mais 3F. O exercício quer A mais B mais C mais D mais E mais F. Tudo bem, bro. Você divide tudo isso por 3. Ah lá, 3A dividido por 3, 1A. Não precisa colocar o 1. Aqui é a mesma coisa, virou B. 3C dividido por 3, 1C. E quando é 1, não coloca. 3D dividido por 3, D. 3E dividido por 3, E. 3F dividido por 3, F. 72 dividido por 3, 24. Você acabou de achar A mais B mais C mais D mais E e mais F, que foi o que foi pedido no exercício, dando 24 centímetros, alternativa D. Questão chata, Bruzinho do céu. Essa questão, se você fizer, você tá craque. Tô torcendo. Eu acredito que vocês não vão mentir para mim. Ah, Anjo, fiz. Se você acertou mesmo, você vai comentar com orgulho. Eu vou perceber, porque acertar uma questão dessa não é chatinha ela, viu? Tá aí a resolução de uma questãozinha modelo FUVEST, envolvendo um raciocínio lógico geométrico. Tá bom, Brositio? Alternativa D, 24 centímetros. E aí, moçadinha, estão indo bem? Vamos treinar mais um pouquinho a lógica. Atividade 3, uma questãozinha típica da Unicamp, ou seja, modelo Unicamp. Viu, bro? Uma coisa que eu queria comentar com você com relação à qualidade de um professor. Geralmente, um professor, você nunca analise a qualidade de um professor somente pela faculdade onde ele fez, e sim pelo tempo que ele dá aula. A experiência conta muito. Vou explicar por quê. Essa questão aqui, eu já fiz ela nesses mais de 20 anos que eu dou aula, Brozinho. Com mais de 4 maneiras diferentes eu já fiz. E daí, eu fui fazendo uma pesquisa, qual é a maneira que o aluno mais gostou. Então, eu vou resolver essa questão daqui a pouco. Você vai interagir, sim, você vai apertar o pause, é uma questão que cai bastante em concurso, mas depois Anjo vai resolver de uma maneira que já foi uma maneira pesquisada e foi o que o aluno mais gostou, mas não necessariamente às vezes é o que você fez. Então, quando você fizer essa questão, se você acertou ela e falar, fiz de um jeito e o meu jeito é muito mais fácil que o do Anjo, é uma coisa de pessoa para pessoa. Então, tem várias maneiras de fazer essa questão. Por exemplo, eu não deveria falar, mas eu vou fazer essa questão por um assunto chamado sistema, que é dado numa escola lá no 8º ano. Sisteminha. Dá para fazer por diagrama de conjuntos, dá para fazer para aquelas circunferências uma dentro da outra, tem várias maneiras de fazer. Então o que eu quero que você leve de lição? Faça do jeito que você achar melhor, mas veja que se o que você fez está certo ou foi uma coincidência. Converse com o professor, desse jeito dá também? Então, insisto em dizer, eu até estou aproveitando falando porque eu sei que tem alguns alunos que estão copiando o enunciado, estão vendo. Então, o que manda na qualidade de um professor, sem sombra de dúvida, é a experiência que ele tem para chegar em conclusões e ir direto no que ele sabe que vai pegar a maioria dos alunos que estão assistindo. A maneira que mais o aluno gostou é o que eu vou fazer daqui a pouco. Vamos para a leitura, tá bom? Em um viveiro há várias araras. 60% das araras são azuis, 40% das araras são vermelhas, 40% das araras azuis têm bico branco, 30% das araras vermelhas têm bico branco. Que porcentagem das araras do viveiro tem bico branco? Só quero isso. Viu, moçadinha? E ela tem sim candidata à resposta. Anjo percebeu que na primeira gravação não tinha, era em forma de teste as candidatas à resposta. Ele deu uma cortadinha e encaixou uma nova gravação com as candidatas à resposta. Tá aí, ó. Eu acabei de ler o enunciado para você. Aí, que porcentagem das araras do viveiro tem bico branco? 10%, 12%, 24%, 36%, 40%? Até pode pegar a moçadinha que está aí, se você tem seu pai, sua mãe, brinca com essa questãozinha de raciocínio. Vê quem acerta aí. Só que se chegou no valor, vamos ver como essa pessoa chegou. Se não foi um errado que deu certo. E se deu certo, parabéns, tá? Aperta o pause, tenta fazer essa questãozinha e eu já volto com a resolução dela, tá bom, Brositio? Vamos para a
resolução da questãozinha, bro. Anjo do céu, o que, brozito? Dá vontade de sair correndo. Que isso, cara? Não, fica tranquilo que você vai entender. Você que fez sozinho, conseguiu chegar na alternativa D, 36%? Se você conseguiu, parabéns, bro. Vamos para a resolução bem detalhada dela. Primeira coisa que eu acho interessante para você se organizar. Eu adotei uma quantidade de araras. Eu acredito que 50% de professores que vão fazer essa questão, ele começa a chamar de X. Eu vou tentar jogar um valor numérico, que eu percebi que o valor numérico para o aluno fica mais fácil que chamar de X. Quando puder chamar, quando não tiver condições, ter que chamar de X, daí eu chamo de X e explico o motivo pelo qual tive que chamar. Mas quando dá para fugir do X, eu adotei 100 araras. Por que justamente 100? Porcentagem. Se existisse por duzentagem, eu adotaria 200. Depois eu vou explicar por quê, fica tranquilo. Se existisse quatrocentagem, aqui eu adotaria 400 araras. Mas como é porcentagem, 100 araras. Tudo bem até aqui? Eu adotei esse valor. Dessas 100 araras, o exercício deixa bem claro. Ele fala que 60% das araras são azuis. Fiz bem de levinho aqui, ó. 60% de, coloca a vez, lembra do sexto ano, de 100 araras. Anjo não é bobo nem nada. Olha como, porque o anjo adotou 100. Você corta esse 100 com esse aqui, sobra 60. Coisa que dava para fazer até de cabeça. 60% de 100, 60 araras azuis. Como o exercício deixou bem claro no enunciado. E fala também que 40% das araras são vermelhas. 40% de 100, corta 100 com 100, 40 araras vermelhas. Então o que o anjo fez? Ele interpretou que estava lá. De 100 araras que ele adotou, 60 são azuis, corresponde a 60%, e 40 são vermelhas. Tudo bem? Aí ele fala, 40% das araras azuis tem bico branco. Então, das araras azuis, que agora são 60, 40% são araras azuis de bico branco. Então, você vai fazer 40, acompanhe o mouse sempre, viu? 40% de 60, ou seja, 40% das araras azuis, como está bem explicadinho no enunciado, 40% das araras azuis tem bico branco. Você faz 40% de 60. Lembra que eu falei que os zeros pode cortar de cima com de baixo? Corta, 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 corta. Fica 4 vezes 6. São 24 araras azuis de bico branco. Entre as araras azuis, entre as 60 araras azuis, 24 são de bico branco, o que corresponde a 40%, que foi o que foi pedido no exercício. Continuando a linha de raciocínio. E das araras vermelhas, olha lá, 30% das araras vermelhas tem bico branco. Então, dessas araras vermelhas que anjo determinou que são 40, 30%, aqui ó, acompanha aqui ó, 30% dessas 40 são araras vermelhas de bico branco. Corta, 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 3 vezes 4, 12. 12 araras vermelhas de bico branco. Ou seja, araras de bico branco eu tenho 24 araras de bico branco, azuis, tá? E 12 araras de bico branco. E brancas. Araras vermelhas de bico branco, desculpe. O exercício quer saber quantas araras eu tenho de bico branco, olha lá. Que porcentagem das araras do viveiro tem bico branco, independente se elas são vermelhas ou azuis. Então eu vou somar 24 mais 12. 24 mais 12 são 36. Então eu tenho 36 araras de bico branco, das quais 24 são de bico branco azul e 12 são de bico branco vermelha. Ele quer o total? 36. Quanto eu adotei? 100. De 100 araras, 36 tem bico branco. 36 por 100 que eu adotei. 36 porcentagem. 36%. Acabou o exercício. Espero que você tenha entendido. Então, recapitulando o exercício, o anjo adotou uma quantidade de araras, calculou o número de araras azuis, calculou o número de araras vermelhas, calculou a porcentagem entre as araras azuis, que são de bico branco, calculou a porcentagem das araras vermelhas que são de bico branco, somou todas as araras de bico branco, viu que deu 36 num total de 100 que ele adotou. 36 a cada 100, 36 porcentagem, 36%. Tá aí uma questãozinha de lógica da Unicamp que eu espero que você tenha acertado, viu, bro? Alguém que está assistindo minha aula, às vezes alguém passou um link para uma pessoa
que não é aluno de Anjo e está assistindo, bro significa, é um termo carinhoso que eu chamo os alunos, brozinho, irmãozinho. Então, Anjo, há anos dando aula de matemática, é um jeito carinhoso de chamar meus aluninhos, meus brozinhos, meus irmãozinhos. Tá bom, brosítio? Olha lá, brosítio. Atividade 4, mais uma questão de raciocínio lógico misturando com porcentagem. Eu imagino a moçada que gosta de questão de raciocínio como não está se divertindo com essas questões. Antes de começar a ler o enunciado dessa questão, queria comentar com vocês o seguinte: na questão anterior, Anjo falou que ia resolver ela por sistema, só que na hora que eu estava resolvendo ela, eu falei, peraí, eu estava resolvendo por uns esqueminhas que a gente chama de fluxograma, fazendo vários retângulos. Eu percebi que dava para fazer por porcentagem e ficava mais simples, adotando um valor. Ou seja, nem fui por sistema, porque vi um caminho mais fácil e que certamente eu cheguei até o aluno. Isso que é o legal de uma aula, quando você gosta de fazer quando você gosta de dar aula. Cada aula é uma vida nova. Por exemplo, essa daqui eu acho que eu vou fazer por sistema. Né? Vamos ver como que ela é. Deixa eu ver. Modelo FUVEST, uma questãozinha que seria para você resolver em 3 minutos, usando aquela média, né, que você usa a lei da compensação, como eu já comentei com vocês. Vamos ler o enunciado. Numa certa população, 18% das pessoas são gordas, 30% dos homens são gordos e 10% das mulheres são gordas. Qual a porcentagem de homens na população? Veja bem, ele não pediu a porcentagem de homens gordos. Ele não pediu a porcentagem de homens magros. Ele quer saber a porcentagem de homens na população. De novo, numa certa população, 18% das pessoas são gordas. Pessoas, homem, mulher. 30% dos homens são gordos. E 10% das mulheres são gordas. Qual a porcentagem de homens na população? Tá aí uma questãozinha que você vai apertar o pause e vai duelar com ela. Moçada que gosta de raciocínio, pode fazer do jeito que você achar melhor, desde que chegue na alternativa correta. E se quiser conversar com o Anjo, eu verifico se o caminho que você seguiu também não foi um certo que deu errado, tá bom? Aperta o pause e tenta fazer, que eu já volto com a resolução dela. E aí, moçadinha, tô curioso, hein? Conseguiram fazer? Olha lá, a alternativa correta, alternativa C, 40%. Espero que vocês tenham acertado. Como eu já tinha falado anteriormente, a hora que eu estava lendo o enunciado dessa questão, eu vou utilizar o mecanismo de sisteminha. Olha o que o Anjo fez. Numa certa população, 18% das pessoas são gordas e 30% dos homens são gordos. 18% das pessoas são gordas, 30% dos homens são gordos e 10% das mulheres são gordas. Bom, primeira coisa que eu fiz. Lembra que eu falei que quando puder fugir do X eu vou fugir? Adotando 100 pessoas, temos que... Eu adoto 100 pessoas. Você concorda comigo que se eu escolhi 100 pessoas, porcentagem, adota 100. Poderia adotar qualquer valor, mas para facilitar nos cálculos, lembra? Porcentagem. Adotei 100 pessoas. Homem mais mulher, quantas pessoas eu vou ter se eu adotei 100 no total? 100 pessoas. Então, homem mais mulher, 100. Agora o exercício deixa bem claro. 18% das pessoas são gordas. Se eu adotei 100 pessoas, 18% de 100, você sabe melhor que Anjo, que é 18. Corta o 100 de cima com o 100 de baixo, mentalmente falando. Então 18% de 100 são 18. Então das 100 pessoas que eu adotei, 18 são gordas, o que corresponde a 18 a cada 100, por 100, por cento. Então, eu já sei que 18 são gordas. Aqui eu vou analisar pessoas gordas. Mas só que dessas pessoas gordas, 30%, olha bem agora é o importante, 30% são homens. Olha lá, 30% dos homens são gordos. E 10%, verifica lá no enunciado, 10% são mulheres. Então, entre 30% dos homens mais 10% das mulheres, eu tenho 18 pessoas gordas. E daí, Anjo? Aí você vai lembrar de uma coisinha que eu ensinei lá no 6º ano, que é divisão de números decimais. A cada zero que você corta, a vírgula que quando você não vê está no final, onde eu estou passando o mouse aqui, ela anda uma casa para a esquerda a cada zero que eu corto. Logo, se eu cortei 2 zeros, ela vai andar 1, 2, dá 0,3. Acompanhe aqui. Então, 30% é a mesma coisa que 0,3H. Ou seja, eu peguei uma fração decimal e transformei num número decimal.
O mais eu continuei, a parte de cima eu copiei como estava, não alterei nada dessa parte para essa. Lembra a sisteminha que tem essa chavinha aqui? Aí 10%, 1, 2, 1, 2, 0,1. 10%, mesma coisa que 0,1. Mulheres gordas e homens gordos, dando um total de 18 pessoas gordas. Agora eu vou usar um método chamado método da adição, também lá no 8º ano. Lembra? Como ele quer saber qual é a porcentagem de homens, eu vou tentar fugir com a letra M de mulher. Eu vou tentar multiplicar tudo que está aqui em cima por menos 0,1, para propositalmente, a hora que eu for somar menos 0,1 com mais 0,1, cancelar a mulher e sobrar só o homem, que é o que o exercício quer. Então veja bem, eu vou multiplicar toda essa linha por 0,1, por menos 0,1, método da adição. Fica menos 0,1H, está aqui, menos 0,1M está aqui, menos 0,1 vezes 100, e quando você faz 0,1 vezes 100, vai dar menos 10. É só você fazer essa multiplicaçãozinha num cantinho, 0,1 vezes 100 dá 10, como aqui está negativo, menos 10. E embaixo eu não mexo, copio como está. 0,3, verifique que eu copiei igual, 0,1 também e 18 também. Agora eu vou fazer o método de resolução de sistema da adição. Menos 0,1 mais 0,3, 0,2, 0,3 menos 0,1, 0,2H. Menos 0,1M com mais 0,1M, cancelo. Não tem mais o M, dando no homem que eu quero. E aqui eu somo menos 10 mais 18, ou 18 menos 10, 8. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Ou se você quiser fazer, virou uma equaçãozinha, que você é acostumado com X, mas aqui tem H, tudo bem. 0,2, 2 décimos, número decimal, fração decimal, 6º ano. Vamos fazer a recapitulação sem problemas. Aí esse 10 vai multiplicando, ele está dividindo, ele vai multiplicando, vira 80. E esse 2 que está multiplicando, 2H igual a 80, ele vai para baixo dividindo. Equaçãozinha, 80 dividido por 2, 40. Ou seja, das 100 pessoas que eu adotei, 40 são H. H do que? De homem. 40 por 100. 40 por 100. 40%. Acabou a questãozinha. Ah lá. Temos 40 homens que correspondem a 40% das 100 pessoas adotadas, no caso, pelo anjo. Tá aí uma questãozinha legal, que tem várias maneiras de resolver, e que se você fez por um caminho que você achou mais simples, ok, o que manda é o que você fez aí, mas conversa com o anjo para ver se esse caminho, como eu já tinha falado anteriormente, não é um errado que deu certo. Eu falo, não, esse caminho tá certo também, você achou mais simples, um dia quando cair num concurso você faz por esse caminho, tá? E com isso eu encerro essa questãozinha aí, tá bom, brozinho? Terminamos, moçadinha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de questões de raciocínio lógico, né? Misturando com porcentagem, questão cai bastante em concurso. E agora eu vou para a palavra-chave para você colocar lá no WhatsApp, no reservado do anjo, mostrando que você assistiu essa videoaula e dando lá, o anjo vai dar um ok para você, dando um positivo pela sua participação. Manda no reservado. A palavra-chave dessa videoaula é amor e paz. Vai lá no reservado do anjo, WhatsApp, escreve amor e paz. Na sua plataforma vai ter uma pasta só do anjo hoje, e nessa pasta tem 3 lições. A primeira lição é assistir a videoaula, você assistiu. A segunda parte é uma lista de atividades extras que vocês vão fazer, parecida com essas questões que eu fiz, tá? E a terceira lição é você anexar a foto da resolução dessas questões lá naquela parte lá da terceira lição. Você anexa a resolução até 9 horas da noite, tá bom? Essa é a sua atividade. E com isso eu encerro essa videoaula. Fica com Deus, brozinho, e não esqueça, anjo ama vocês. Isso é tudo, pessoal.